Boa noite a todos, que Jesus continue nos abençoando e que possamos compreender e procurarmos vivenciar o Evangelho de Jesus, pois estamos aqui todos em aprendizagem e por isso mesmo que a Casa Espírita é uma casa onde nós estudamos a doutrina kardeciana e, ao mesmo tempo, fazemos reflexões sobre o Evangelho, para que possam nos ajudar a caminhar no sentido de sermos criaturas melhores. E hoje nós trouxemos uma lição do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 18, Purificação Íntima, do livro de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E nos diz o seguinte, o Evangelho nos diz: alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. De Tiago, capítulo 4, versículo 8. Então, é um convite para que todos nós possamos iniciar a nossa trajetória de renovação, mudando os nossos sentimentos, principalmente os nossos sentimentos interiores, porque o exterior, ele está aí, né? Mas nós, muitas vezes, por inconsciência ou por ignorância, agimos de uma forma diferente da que pensamos. Então, o convite é para que possamos fazer essa trajetória de forma diferenciada. Não pensar de um jeito e agir de outro, mas pensar e agir da mesma forma, com coerência e com bom sentimento. Então, este é o grande convite da noite. E Emmanuel nos diz: cada homem tem a vida exterior, conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima, da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. Então, aqui já nos faz, né, a primeira indagação. Exteriormente, nós temos um conceito que todos podem perceber pelo que fazemos, pelo que falamos, mas será que o que falamos e o que fazemos está coerente com esse sentimento de amor que o Evangelho nos convida? Então, esta é uma grande questão, né, que nós temos que refletir. Por quê? O íntimo de cada um, somente a pessoa conhece. Nós, muitas vezes, nem nos conhecemos. Vivemos num mundo bem diferente, né, daquilo que imaginamos, sem nos conhecermos. Então, há momentos em que nós somos pessoas amáveis, outros momentos já somos mais agressivos. E exatamente essa inconstância dos nossos sentimentos é que nos trazem grande prejuízo. Não prejuízo para o outro, mas prejuízos para nós mesmos. Essa diferença de forma de agir e pensar vai nos provocar aquilo que chamamos doença da alma. O que é a doença da alma? É aquela doença em que nós, pelas nossas ações e pelas nossas atitudes, vamos incorporando em nossa alma, em nosso espírito, no nosso íntimo, do qual nós ainda não cuidamos como deveria ser cuidado. Então, tudo que é contrário ao amor fraterno, ele é prejudicial a nós mesmos. Então, sentimento de egoísmo, inveja, ciúmes, esse faz com que nós nos adoecemos. E por isso mesmo, muitas vezes, há doenças que inexplicavelmente tomam conta do nosso corpo físico. Oriunda do quê? Dos nossos sentimentos desequilibrados. Então, para que nós possamos ter essa saúde perfeita,
precisamos nos conhecer. Quem eu sou? Já sabemos, né, que Sócrates, o antigo sábio, filósofo, já dizia: conhece-te a ti mesmo. Então, nós temos que estar diuturnamente nos vigiando para que possamos adquirir esse conhecimento de nós mesmos. Porque a partir do momento em que nós conhecermos a nós mesmos, nós vamos começar a conseguir aplicar, né, essa lei divina sobre nós mesmos. Então, não tem fiscal, não tem quem vai cobrar. O maior cobrador somos nós mesmos. Por isso que Jesus já nos dizia: orai e vigiai. Orar e vigiar os nossos sentimentos, as nossas ações, as nossas atitudes. Porque só assim nós conseguiremos, como diz a lição, alimpai as vossas mãos. Quer dizer, tirar todos esses males, né, que nós ainda carregamos. E por isso estamos aqui, nesse planeta de provas e expiações, para que possamos ressarcir todos os débitos de amor que temos para com o próximo. Então, nesse sentido, Jesus já nos dizia: vossos inimigos serão vossos filhos. Então, é uma frase do Evangelho, né, que quando eu cheguei aqui na casa eu não entendia muito. Falei assim: mas como vai ser nossos filhos? Se os nossos familiares são as pessoas que nós mais amamos, que temos todo carinho, todo cuidado. Mas por quê? Porque essas pessoas que estão conosco são aquelas a quem mais devemos. E por isso, muitas vezes, trazem, né, dificuldades para nós mesmos, de desentendimento. E aí a gente vê muitas dificuldades nos lares, entre esposo e esposa, entre filhos, né, que hoje a gente vê com maior gravidade ainda esse problema, cada vez mais tomando uma dimensão sem controle. Mas por quê? Porque nós estamos deixando de cumprir aquilo que prometemos e de cumprir a vivência do Evangelho, que é o roteiro certo para que nós possamos encontrar o desequilíbrio. Então, continuando, Emmanuel nos diz: o mundo interior é a fonte de todos os princípios, bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus sentimentos. Então, tudo que nós fizermos, ou tudo que nós vermos, ele fica ali registrado, de bom ou de mal. E esse acúmulo de registro, né, se nós não tivermos o cuidado, é aquilo que nós iremos expressar. Ora sentimentos bons, ora sentimentos que não são nada agradáveis a ninguém e principalmente às pessoas mesmo, a si mesmo. Então, Jesus não pedia que a gente vigiasse o próximo, mas ele pedia que a gente vigiássemos a nós mesmos. Tivéssemos o cuidado de verificar o que estamos fazendo, como estamos agindo, como estamos pensando. Porque o pensamento é a grande fonte da entrada dos sentimentos, bons ou maus. Então, se o nosso pensamento estiver equilibrado, com certeza conseguiremos eliminar esses pensamentos não bons. E vamos, aos poucos, aprendendo e equilibrando o nosso sentimento. É para isso que nós recebemos a oportunidade da encarnação. Como foi dito no estudo anterior, nós somos espíritos eternos. Como nos foi criado é desconhecido, porque é uma obra divina. Então, com tanto amor, Deus nos criou. E com o mesmo amor, Ele nos oferece a oportunidade para que possamos refazermos a nossa existência na prática do bem, do amor e da caridade. Então, é a grande oportunidade que nós temos. E, na medida em que nós conseguimos a nossa melhora, nós conseguiremos sair desse mundo de provas e expiações, que nós sabemos que não é nada fácil. Está todo mundo na mesma situação, aqui não tem melhor
do que um melhor que o outro, porque todos somos devedores do mesmo jeito, em maior grau ou menor grau. Portanto, nós estamos, né, em igualdade de condições, mas o que vai nos diferenciar é o que estamos aprendendo, como vamos mudar os nossos sentimentos. Esse esforço é que vai fazer a diferença entre um e o outro. Então, temos que questionar: o que eu tenho feito para ser pessoa melhor? Então, essa é a grande pergunta. O que eu tenho feito para me conhecer intimamente? Como de fato eu sou no fundo do meu coração? Que sentimento eu carrego? É uma reflexão difícil, mas que nós temos que começar a fazê-lo para que possamos reconhecer as nossas deficiências e fazer o esforço para ir eliminando. Todos nós temos possibilidade de sermos criaturas melhores, pela nossa capacidade intelectual, porque, como foi dito, ao homem foi dado, né, essa condição de ser intelectual. Temos a matéria, que é o nosso corpo físico, mas também temos essa capacidade de reflexão, de fala, de pensar. Então, o que falta para nós querermos ser melhor? A nossa vontade. Vontade de aprender, estudar, reconhecer quem eu sou e vivenciar o Evangelho de Jesus. Emmanuel continua: em geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas necessitadas de retificação. Então, nós vemos que a sua grande maioria, né, todos nós que aqui nos encontramos, somos esse espírito necessitado de retificação, ou seja, de aprendermos a ser criaturas melhores. Então, uma outra questão também que eu sempre achava assim, que palestrante era uma pessoa que tinha um nível mais elevado de pensamento, de ação. Aí, o que me entristeceu foi o seguinte: a dirigente da casa falou: não, aquele que sobe ao púlpito ou que faz palestra é o mais necessitado. E por isso ele tem que se comprometer com as palavras que ele diz, para que ele possa vigiar e esforçar para vivenciar. Então, não é uma tarefa simples e fácil estar palestrando. É um compromisso redobrado, né? Então, nós estamos aqui para aprendermos de fato, não só falar, mas vivenciar de fato o Evangelho de Jesus. É a oportunidade que nos foi oferecida, uma forma de, quem sabe, né, agilizar esse sentimento muito arraigado, né, de sentimento negativo dentro de nós. Então, é uma forma de recuperação para que possamos sempre estarmos atentos às nossas condições de vivência no dia a dia. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra de elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. Então, para buscarmos a renovação, nós temos que ser disciplinados, primeira coisa. Então, nós temos disciplina suficiente para que possamos buscar essa renovação, ou somos umas pessoas que a todo momento pensa e age de uma forma? Então, nós temos que começar primeiro a disciplinar os pensamentos. Ou também, às vezes, somos pessoas que, quando vê alguém falando bonito, sensibilizando os nossos sentimentos, nós já achamos: nossa, eu também vou conseguir ser isso. Então, muitas vezes, a palavra, ela é bonita, mas
a vivência dessa palavra é difícil. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que falamos, porque nós seremos cobrados pelo que pensamos, pelo que falamos e pelo que agimos. Então, essas três questões é que nos ajudam a estarmos constantemente nos policiando. Então, não é assim para dizer que minha mãe já faleceu, tem 20 anos, mas uns anos depois que eu entrei aqui na Casa Espírita, minha mãe sempre dizia assim para mim, não é para falar envaidecendo, não. Minha mãe falava assim, nossa, como você está mudada, como você está mais jovem, né? Então, eu ficava assim, mas eu estou do mesmo jeito. Não, você tem alguma coisa diferente. O que era? O esforço que eu fazia, né, para vivenciar esse evangelho. Então, a gente vai mudando de ações, de pensamento. Eu sou uma professora e sempre fui aquela professora muito rigorosa. Não admitia que o aluno não fizesse a tarefa, eu pegava e castigava assim, no sentido de sempre procurar dar nota baixa. Aí, quando chegou aqui, que eu comecei a estudar doutrina, falou uma conversa que eu tinha aqui com a nossa dirigente, ela dizia assim, minha irmã, ser rigoroso não significa maltratar, ser rigoroso com amor. Você é uma professora, e eu nunca tinha falado nada de mim, não. E ela me disse, você é uma professora, trate seus alunos com sentimento de humanitário, com mais carinho. Disciplina é necessário, mas o rigor é que vai variar o sentimento do que praticamos. Então, aquilo lá me pegou profundamente. Até hoje eu sou muito disciplinada, muito rigorosa, mas hoje eu tenho mais paciência com meus alunos. Então, há um diferencial. Mas a gente vai aprendendo, não é da noite para o dia, não, porque já vai fazer quase 30 anos que eu estou aqui e pouco aprendi. Mas é o Evangelho que traz essa possibilidade da transformação. Por quê? Compreendemos o compromisso que temos conosco mesmo. Ninguém vai pagar pelo que eu fiz. Eu sou responsável pelo que eu faço. Então, quando nós compreendemos desse jeito, nós temos aquele bom ânimo que Jesus nos coloca, né? Tenhamos bom ânimo, que conseguiremos vencer. Não existe ninguém que, quando faz o propósito de ter essa disciplina, de querer se transformar, não consiga. Isto que é importante. Nós somos seres com possibilidade de mudança e de transformação. Então, é isso que nós temos que encontrar dentro de nós, essa coragem, essa força para que possamos ser criaturas melhores. Sem esse esforço, não iremos a lugar nenhum, né? O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos a limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz, na soledade indevassável de seus pensamentos. Então, o que é que de fato faz com que ocorra essa transformação? A mudança de pensamento, sempre pensando no bem. Quando nós pensamos no bem, nós conseguimos fazer o bem. Agora, se o nosso pensamento está vacilando, ora em coisa boa, ora em coisa negativa, nós não conseguiremos avançar. Então, a primeira providência que nós temos que tomar conosco mesmo é nos esforçarmos para concentrarmos os nossos pensamentos em boas coisas, boas ações, renovando de fato aquilo que já vínhamos executando. O que eu fazia? Como eu posso fazer? Então, é um parâmetro, né, para que a gente se esforce. Então, é importante
que a gente comece a escrever em algum lugar secreto, porque a gente não gosta de mostrar aquilo que nós somos, né? Num diário, por exemplo, escrevermos essas possibilidades. Então, eu, como sou uma pessoa disciplinada, logo quando eu comecei a compreender a necessidade dessa mudança, eu tinha um caderninho. Aí, quando eu fazia alguma coisa que não era boa, eu ia e anotava no caderninho. Aí eu ficava decorando. Aí não posso fazer mais isso, não posso fazer mais aquilo. Até que aquilo fica na nossa memória profunda, porque não é um exercício simples. Se a gente, de fato, quer se renovar, a gente tem que, como diz, né? Exige sacrifício, renúncia da nossa parte. Então, às vezes, quando alguém falava alguma coisa, eu lembrava do meu caderninho, engolia seco e ficava quieta, né? Então, é um exercício que a gente vai fazendo e vai aprendendo conforme vai praticando. Então, a gente não pode mais ser aquela pessoa exaltada que vai falando tudo que pensa e tudo que vem pela frente. Temos que ter cuidado conosco, porque seremos responsáveis pelas mínimas atitude ou ação que fazemos. Ele vai ficar registrado no livro da vida. Então, a gente tem relatos de espírito, né, contando como que foi a vida dele, tudo que estava anotado no caderno que eu mesma ou que cada um de vocês vai escrever, vai escrevendo. E quando, por que somos espírito eterno? Quando fizermos a nossa passagem, né, do corpo carnal para o corpo espiritual, essas ações, tudo que fizemos, ele vai estar registrado no nosso caderninho, que nós nem imaginamos. Aí vai passar aquele filme para nós, né, dizendo todos os acontecimentos nossos. Por isso mesmo, há uma recomendação de que devemos nos esforçar por esta renovação, né? O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Então, para que a gente procure nos renovar, né, nós temos que ter esse ânimo redobrado, esse esforço mesmo, contínuo, né? Não pode ser momentâneo, coisas assim, temporária, mas constante, para que, de fato, né, estejamos cumprindo com aquilo que nós mesmos estabelecemos. Aliás, já tínhamos feito esse compromisso antes de reencarnarmos, e agora temos a oportunidade de reviver esse compromisso e saudar ou ir quitando aos poucos, através de quê? Da nossa ação, da nossa atitude, da nossa melhoria de pensamento. Então, é necessário esse bom ânimo redobrado, porque exige disciplina, disciplina e disciplina, que tem que ser constante, dia a dia, porque a nossa dívida de amor para com o próximo é muito grande. Mas Deus, em sua misericórdia, Ele não desampara nenhum dos seus filhos. E por isso nos dá essa oportunidade de estarmos reencarnados para que possamos repensarmos o que nós queremos para a nossa vida. Não só a vida material, mas para a vida, principalmente para a vida espiritual. E, por isso mesmo, Jesus nos dizia, né, que nós deveríamos reconciliar com os nossos inimigos enquanto estamos a caminho. O que Jesus quis nos dizer? Vamos melhorar as nossas ações para que possamos não ter mais inimigos, mas refazermos as nossas trajetórias e conquistarmos a amizade de todos, né? Então, essa é a grande, né, é o grande trabalho que todos nós temos. Todos somos criaturas recuperáveis, mas depende do esforço de cada um, do bom ânimo de cada um. Que Jesus possa nos abençoar e que possamos pensarmos em quem somos, o que queremos ser, o que podemos fazer por nós mesmos.
Então, vamos fechar os nossos olhos, mentalizar Jesus e agradecer-lhe pela oportunidade de estarmos reunidos e podermos estudar o seu Evangelho. Amado Mestre Jesus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, pelas lições que nos são colocadas, pelo convite da lição em procurarmos a nossa renovação íntima dos nossos pensamentos, para que possamos, de fato, construirmos a nossa próxima morada para onde cada um de nós está caminhando. Temos certeza, Mestre Jesus, que há um pedido de cada um de nós, feito sinceramente, estará conosco, nos intuindo e nos amparando, porque sabemos que você jamais se afasta de nós, mas nós é que nos afastamos pela nossa indiferença, pela nossa não compreensão em relação aos seus ensinamentos. Por isso, Mestre Jesus, mais uma vez te agradecemos, ao mesmo tempo em que te pedimos. Permaneça conosco, ajudando-nos, amparando-nos, não só hoje, mas sempre. Que assim seja.